Você já ouviu falar sobre o jogo Zelda Majora's Mask? É um jogo muito famoso antigamente, né? Passava no Nintendo 64. E esse jogo é um jogo bastante famoso, porém ele tem algumas histórias bastante bizarras. Eu vou contar pra vocês realmente que, diferente de algumas histórias de terror que esse jogo apresentou, realmente a mais assustadora funciona fora dos jogos. Eu vou contar uma história pra vocês sobre uma pessoa que acabou enfrentando um fantasma que estava dentro desse jogo. E vai por mim, é algo bastante bizarro e assustador para se acreditar, mas é o que deixa esse jogo incrivelmente fantástico. Essa história dessa pessoa que acabou vivenciando esse pesadelo com os jogos de Zelda, sem falar nas várias histórias subliminares que esse jogo apresenta sobre o real sentido da história e principalmente de tudo, os famosos e assustadores Cool Kids. Oi, meu nome é Breno Wallace e estou iniciando mais um vídeo assustador para a gente falar sobre histórias assombradas. E é isso, mas não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, que é muito importante. Então, bora iniciar esse vídeo. A nossa história começa com um jogador chamado Zedo Zebra, pelo menos esse era o seu nick. Ele relatou dizendo que ele comprou há muito tempo, né, nos Estados Unidos. Eles tinham vindo de garagem, um amigo dele deu para ele um jogo do Nintendo 64 e ele queria um cartucho do Zelda. E ele foi atrás, né, procurar, e ele acabou encontrando numa venda de garagem o cartucho do Zelda. Ele acabou comprando, né, e ele perguntou pro senhor de quem era aquele, já que ele percebeu que só aquele velhinho estava naquela casa. Ele disse que era de um menino que não morava mais ali. Ele comprou aquele cartucho e normalmente quando você compra um jogo, você nota que ele vem primeiramente, né, para você com os meios de iniciar o game. Só que como ele já era um jogo usado, ele meio que não apareceu como uma forma de iniciação, porém já tinha um nick de alguém lá. Quando você usa o save, aparece lá o seu nick para você entrar nele. E no nick do save do jogo estava escrito Ben. Ele não sabe que era Ben, provavelmente era do antigo dono, então ele acabou excluindo Ben e acabou entrando no game. O que acontece é que ele foi direcionado exatamente para o boss final do jogo, que ele achou bem estranho isso, como assim? Normalmente o jogo se inicia do princípio, ele foi colocado lá no final e vários bugs, várias coisas estranhas começaram a acontecer. E principalmente de tudo, o próprio jogo começou a se comunicar com o jogador, velho. Simplesmente todo jogador, todo jogo que ele passava, né, começou a aparecer bugs, e aí começaram a acontecer histórias estranhas sobre do que realmente estava acontecendo com o Ben. Com todos aqueles bugs e aqueles erros que estavam acontecendo no game, com uma forma de que simplesmente a estátua do Link se teleportava para todos os lugares que o jogador jogava, né? Toda área que o jogador ia, aquela estátua do Link estava lá, e simplesmente como se aquela estátua estivesse olhando para ele, como se aquela estátua estivesse viva, e simplesmente olhava no fundo da alma da pessoa, né? Como se estivesse tentando sair do game. Ele acabou desligando, né, o videogame e indo até o dono lá, o velhinho, né, que ele tinha comprado esse cartucho, para devolver. A questão é que ele não estava mais ali, aquele velho havia se mudado. De onde para onde, ninguém sabe. Simplesmente ele foi embora e desapareceu. Ele perguntou para o vizinho quem era Ben. E eles descobriram que era um menino que havia sofrido um acidente há muito tempo. Então ele acabou voltando, né, com o cartucho sem poder devolver. E ele tentou ver o que realmente, quem era Ben, o que significava isso tudo. Ele descobriu que era o menino, um antigo dono do cartucho do Zelda. Com tudo isso que estava acontecendo, o jogo começou a se tornar mais presente. Inclusive estava absorvendo ele não queria sair mais do quarto, dizendo que Ben estava o observando. E de fato estava. Aquele jogo que estava naquele momento estava toda hora observando ele, querendo se comunicar. E cada vez que ele jogava, ou ele morria queimado, ou de uma hora para outra morria, e toda vez o save reiniciava. E a questão mais curiosa é simples, que toda vez aparecia, às vezes embaixo aparecia a frase dizendo que Ben está ficando sozinho. Então meio que ele não sabia o que lidar com aquilo, como se a alma daquela criança chamada Ben estava presa lá. E depois de tanto tempo investigando, né, inclusive ele até postou um vídeo jogando o jogo, mostrando, né, como
estava acontecendo tudo isso, ele meio que decidiu mandar para o seu amigo publicá-lo, porque ele estava começando a ficar depressivo, ele não sabia o que fazer com aquilo. E Ben começou a se comunicar com ele até o ponto dele descobrir que Ben havia morrido, tinha sido morto, né, afogado. Ele havia sido afogado de uma forma que ele se comunicou com o jogo, né, através de uma inteligência artificial, e com o jogo assim, em movimento, ele lhe perguntou como você morreu. E aí apareceu no jogo lá o Link acabar sendo morrendo afogado, como se fosse ele próprio, o menino Ben, que estivesse morrendo. Então ele descobriu que Ben acabou morrendo afogado e que ele, né, acabou passando para o jogo do Zelda. Então meio que ele acabou se livrando do game, dizendo que ele não queria mais aquilo, né, nem olhar, nem chegar mais perto daquilo. Porém, várias histórias assustadoras passam pelas fases do Zelda do Majora's Mask, digamos que é o jogo mais assustador do Zelda. E também várias teorias assustadoras, inclusive vou contar outra para você agora. Quando você joga Zelda Majora's Mask, ele passa pela história de encontrar a sua fada nave. E em várias histórias assustadoras começam a acontecer várias coisas realmente bizarras acontecer nesse mundo. E ele tem que completar várias fases para passar de nível. Entre elas, muitos acreditam que é a fase do luto, que é a negação, a aceitação, a raiva, a tristeza ou em algum desses esquemas assim, e você nota que o jogo é parecido com isso. As fases dos bosses finais do jogo, né, a fase do game em si, passa por essas fases do luto. A raiva, que é o macaco Deku King, que teve meio que uma pessoa roubada e ele estava incrivelmente irado. A negação, que era o pessoal da vila que negava a lua ameaçadora e ele continuava passando seu festival. A tristeza de Lulu, que meio que ela perde seus ovos e ela estava triste. E a aceitação, que no caso é o Link com a sua ascensão com as flechas de luz. Porém, muitos acreditam que não é para ele aceitar a perda da morte da fada, e sim a perda da própria morte. Muitos acreditam que no início do game, quando o Skull Kid, o Link acaba caindo, né, num buraco, ele acaba morrendo. E ele tem que passar pelo esse estágio do luto, ou seja, você joga com o Link que praticamente está morto e está aceitando apenas a própria morte. É um jogo bastante bizarro, com várias teorias incrivelmente assustadoras, mas desde o princípio o Link apresenta realmente histórias bastante assustadoras e bizarras. Essa daí é a mais famosa de todas. E principalmente histórias de fantasma que ficou preso dentro do cartucho do Link. Realmente é bastante assustador de se acreditar. Mas se você passasse por algo parecido, se você jogasse um jogo que realmente tivesse a alma de uma pessoa presa lá dentro, te observando, e realmente querendo se comunicar para você, como você agiria? Realmente é bastante assustador de acreditar, mas realmente se passa por uma pessoa, por um jogador que jogou o jogo do Zelda Majora's Mask. Esse daqui para me contar a história sobre o jogo do Zelda, o que realmente passa de assustador sobre esse jogo. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal que é muito importante. Obrigado por tudo, valeu e passe bem. Espero que você não acabe encontrando um jogo desses na sua vida. E é isso, obrigado por tudo, valeu e tchau.